Bem, pessoal, então vamos formalizar um pouco melhor essa noção de jogos bayesianos, tá? Nesse primeiro caso, vamos tratar apenas dos jogos simultâneos, tá? A gente vai fazer a definição, vai definir também o que é equilíbrio de Nash-Bayes, certo? Estudei tudo. Nash-Bayes. E depois que fizermos mais alguns exemplos, aí nós vamos para jogos bayesianos dinâmicos, tá? Aí a gente vai ver várias outras situações interessantes que surgem quando você trata desse tipo de jogo, que é um dos mais gerais possíveis, tá? Então, quando você trata de jogo bayesiano simultâneo, você sempre vai falar da forma normal, tá? Então, a forma normal de um jogo com N jogadores, ele vai ter alguns componentes básicos, tá? Em primeiro lugar, cada jogador vai ter um conjunto de decisão, certo? Conjunto de ações possíveis, tá? Então, aí é o conjunto de possíveis ações do jogador I, beleza? Então, vai ter esses conjuntos, né, do A1 até o AN. Além disso, você vai ter os tipos. Então, o que são esses tipos, né? São as informações privadas que cada um dos jogadores possui, tá? Então, TI é o tipo que caracteriza, né, a informação privada do jogador I, tá? Aí você tem também P1, P2 até PN, certo? Onde o PI é a crença do jogador I sobre a probabilidade do vetor T1, T2 até Tn. Tá? Então, esses T1 até Tn é o conjunto, né, de tipos de cada jogador, e a gente vai imaginar que cada um dos jogadores, né, P1 até Pn, tem uma crença que matematicamente é traduzida por uma distribuição de probabilidades, tá? Sobre esse conjunto de tipos, tá certo? E essa informação aqui, A1, A2, A3 e a que eu vou colocar aqui também A4, são informações de conhecimento comum, certo? Ou seja, cada jogador tem uma informação privada, tá, que vai receber, que é um elemento desse conjunto TI, tá? Então aqui o jogador do T, o jogador I sabe TI pertencente a TIzão, certo? Ele sabe qual é o seu tipo. Mas ele sabe o quê? Que os outros jogadores podem assumir tipos diferentes, tá certo? Assim como foi no caso daquele Cournot que a gente viu no vídeo passado, né?
uma das firmas não conhecia qual é o tipo da outra, mas sabia que podia ser um de dois possíveis tipos. E existia uma probabilidade sobre um desses dois possíveis tipos, tá? Aí P1, P2 até Pn, beleza? E também tem aqui, ó, 1, 2 até 1n, certo? Que são as funções, né? Então, o i é a função de probabilidade do jogador I, tá certo? Então, diferentemente do que ocorre quando a gente definiu um jogo bayesiano, um jogo clássico simultâneo, em que cada utilidade dependia das ações dos jogadores, aqui cada utilidade depende das ações de todos os jogadores e também depende do tipo daquele jogador, tá? Então, o I é uma função que vai de A1 a 2, né? Pega um elemento no produto cartesiano, azão, né? A1, A2 até a N, com o tipo TI, certo? Ou seja, a função UI, ela vai ter N mais 1 parâmetros. O primeiro parâmetro é a ação escolhida pelo jogador 1, depois a ação escolhida pelo jogador 2, até a ação escolhida pelo jogador N e o tipo do jogador I. Então, depende do tipo dele também, tá? A função de utilidade. Tá certo? E coisas importantes, né? Cada jogador, sim. Você vai ter aqui que PI, TI, certo? Descreve, tá? Isso daqui, pela fórmula de Bayes, né? Vai ser igual ao quê? Vai ser igual à função P, desculpa, né? Isso daqui é a crença do jogador I, que é atualizada após desculpa, a crença do jogador I do tipo TI, né? A crença do jogador I, faltou também aqui, desculpa, sobre a distribuição dos tipos dos demais jogadores após conhecerem seu tipo TI, né? E esses cinco objetos, tá? Que são o quê? Vamos repetir aqui. As ações de cada jogador, os tipos de cada jogador, as crenças de cada jogador, que são atualizadas, tá? De acordo com o tipo que ele recebe, e as funções de utilidades que dependem das ações de todos os jogadores e do tipo daquele jogador, no qual você está calculando o payoff. Todas essas informações são de conhecimento comum, né? Ou seja,
cada jogador, ele não sabe exatamente qual é o tipo dos outros jogadores, mas ele sabe que esse tipo está dentro de um conjunto específico e sabe que existe uma probabilidade sobre aquele conjunto, tá certo? E essas premissas aí, que são as crenças, tá? Também são de conhecimento comum. Então, eles sabem qual é a crença que os outros têm sobre o seu tipo, né? Então, digamos que eu só tenho dois tipos, né? Digamos, custo marginal alto, custo marginal baixo. Eu sei que o meu adversário, né, os outros jogadores, têm uma probabilidade específica sobre esse meu tipo, tá certo? E essa probabilidade eu sei. Pode ser até que varie entre vários jogadores, né? Então, pode ser que algum jogador acredite que o tipo de ser alto é um meio e baixo seja um meio, e outro jogador saiba que a probabilidade do meu tipo ser alto seja, sei lá, um quarto, e ser tipo baixo ser 3/4, tá? Então, essa probabilidade pode variar. Então, tá aqui, é tanto que eu coloquei o índice ainda sobre a probabilidade, tá certo? Então, quem fez essa modelagem, tá, sobre jogos bayesianos, do jeito que eu estou apresentando aqui para vocês, foi o Hassani, certo? Hassani em 1967, né? Então, ela usa aqui um esquema, tá? De linha do tempo do que ocorre, tá? Apesar de ser simultâneo, a gente divide em 3 situações possíveis, tá? Para entender melhor o que acontece nesse jogo, tá? No primeiro ponto, tá? Seria o seguinte: a natureza, um jogador extra, né? A natureza determina os tipos T1, T2 até Tn, né? E cada jogador só conhece seu tipo, beleza? Então, a primeira coisa que ocorre é isso. Depois, aqui nesse segundo momento, ocorre o seguinte: os jogadores decidem simultaneamente suas ações, né? Seu vetor de ações, que aqui para a gente vai ser o A1, A2 até a N. E aqui no último momento é que os jogadores recebem seus payoffs, né? Calculados com base nas funções de utilidade. O I, que lembra, né? Depende tanto das ações de cada jogador, como também do tipo específico daquele jogador, certo? E aqueles cinco objetos, tá? Os objetos 1, 2, 3, 4 e 5, que nós definimos na página anterior, são de conhecimento comum, certo? Então, o fato desses objetos serem de conhecimento comum é o que vão permitir a gente a generalizar o conceito de equilíbrio de Nash para essa situação de informação assimétrica. Por que nós chamamos de informação assimétrica? Porque os jogadores detêm parte de uma informação privada que não é de conhecimento comum, tá certo?
E aí, uma forma de você lidar com essa informação assimétrica, tá? É você trabalhar com a incerteza sobre os tipos dos demais jogadores. Então, a primeira tentativa que foi feito, né, nesse sentido de lidar com essa incerteza, foi aplicar a teoria das probabilidades e também a teoria de Bayes, né, para atualizar as probabilidades. Então, vou já entrar aqui nesse último ponto da aula de hoje, que é um caso especial que é quando a probabilidade a distribuição, né? Vou deixar mais específico aqui, tá? A distribuição de probabilidade sobre o conjunto que é o produto cartesiano de todos os tipos, né? T1, T2 até Tn é única para todos, né? Ou seja, essa probabilidade sobre esses tipos é de conhecimento comum, certo? E aí, quem vai ser a probabilidade PI, né? Ou seja, aqui você tem então que o P1 igual a P2, que é igual a PN, que é igual a P, certo? E esse vai ser o caso, apesar de ser caso especial, vai ser o caso que a gente vai mais trabalhar aqui, certo? Porque ele é mais fácil de você manipular matematicamente, né? Então, quem vai ser, agora eu vou chamar só de P, né, a probabilidade, quem vai ser a probabilidade do P T I dado, né, que é de conhecimento UTI, né? Ou seja, depois que o jogador I receber o, a informação sobre o seu tipo TI, ele vai continuar ainda com incerteza sobre o vetor de tipo dos demais jogadores, né? E como é que ele vai atualizar essa probabilidade P, né? Ele vai atualizar essa probabilidade P utilizando a regra de Bayes, né? Ou seja, que a probabilidade condicional vai ser igual a P, TI, menos I, né? TI, P, TI, né? E pela regra de Bayes, isso aqui é igual a aqui em cima não vou mudar, né? A probabilidade daquele caso específico, vezes somatória aqui do TI a menos I em todo o Tzão menos I, probabilidade de T a menos I, TI. Né? Então, muitas vezes vai ser necessário você usar aqui a regra de Bayes, né? Que é aquela regrazinha clássica de atualização de probabilidades. Se você não conhece a regra de Bayes, é importante que você pegue algum livro de probabilidade e aprenda, tá, a utilizar essa regra para cálculo de probabilidades condicionais, certo? Então tem aqueles problemas clássicos, né, de falso positivo, falso negativo, que muitas vezes se aprende quando está trabalhando com estatística. Tá? Vale a pena você revisar um pouco disso, porque a gente vai aplicar essa regra de Bayes de forma natural, né? Nós não vamos ficar parando aqui toda vez para relembrar como é que é essa forma, tá bom? Então, no próximo vídeo, eu vou definir, certo? O que é o equilíbrio de Nash-Bayes e vamos aplicar em um caso também, um exemplo particular, parecido com aqueles que a gente viu nas primeiras aulas de teoria dos jogos, obviamente, explorando essa ideia de informação assimétrica, tá ok? Então,
Esse vídeo a gente encerra por aqui e no próximo a gente tem mais.